Olá, vamos dar continuidade ao curso de Técnica Eletrônica e nessa aula nós vamos estudar tensão elétrica e a primeira lei de Ohm. Bom, na aula passada nós estudamos a corrente elétrica. Nessa aula a gente vai ver o que promove a circulação dessa corrente elétrica. Então aqui a gente tem um circuitinho onde nós temos uma bateria ligada a uma lâmpada. Quando isso ocorre, há circulação de corrente elétrica, mas o que promove a circulação de corrente elétrica é justamente a bateria. E como que ela faz isso? Ela gera uma tensão elétrica. Para a gente entender o que é tensão elétrica, uma maneira muito simples é entender o potencial gravitacional. Então observe, se a gente soltar uma bolinha de uma determinada altura, ela vai cair. Por que isso vai acontecer? Porque a gente tem uma diferença de potencial gravitacional. O potencial gravitacional, ele depende da altura. Quanto maior a altura, maior o potencial gravitacional. Então, o potencial gravitacional 10 metros do solo é maior do que no solo. No solo, ele é zero. O potencial é zero. Então, quando a gente solta essa bolinha, ela cai. Ela procura o potencial menor. Vai do potencial maior para o potencial menor. A diferença de potencial no circuito, maior para o menor, vai gerar o sentido da corrente convencional, tá, pessoal? Então imaginem a corrente convencional como essa bolinha. Então, no circuito, nós temos o potencial maior, positivo, e o potencial menor, o negativo. Então imagine a bolinha, ela vai do potencial maior para o menor. Então ela vai do positivo, aí a bolinha vai do positivo até o negativo. Isso aqui é o sentido convencional da corrente elétrica. Vai do potencial maior para o menor. Se não houver essa diferença de potencial, a bolinha não vai se mexer. Ela não vai cair, a corrente elétrica não vai circular do positivo para o negativo. Por isso que a tensão elétrica ela é chamada de diferença de potencial, ou TDP. Você fazendo essa análise com líquido, como eu falei naquela aula passada, né, para a gente imaginar lá a corrente elétrica como um fluido. Imaginem duas caixas d'água, dois recipientes aqui em diferentes alturas. Então aqui a altura maior, menor. Então, como eu falei, o potencial gravitacional, quanto mais alto, maior. Então o fluxo de água aqui vai do A pro B. Vai do A pro B, né? Chega bem aqui, ó, ele vai encher o B e vai acabar. E agora imagine se a gente colocar aqui, por exemplo, um motorzinho, uma bomba, né? Uma bomba de água. Ela vai girar, vai pegar essa água daqui, enquanto ela tiver energia elétrica, né? Enquanto ela estiver funcionando, ela vai pegar essa água daqui, do B, vai botar para o A. E aí o processo automaticamente continua ocorrendo. Então, esse motorzinho aqui, ó, essa bomba, vai fazer o mesmo papel da bateria. Enquanto essa bateria tiver energia, nós teremos aí a circulação de corrente convencional, tá, pessoal? Então, convencional vai do potencial maior para o menor. Agora, a título de curiosidade, nós temos o sentido real. Então, o que acontece? Olha só, pessoal. A massa sempre é positiva, tá? Então, massa da matéria sempre é positiva. Por isso que ele faz esse percurso. Mas imagine agora que fosse descoberta uma antimatéria, tá? Uma antimatéria de massa negativa. Aí só era você pensar, ó, pô, se a massa positiva cai,
Então a antimatéria ela vai subir. Quando estamos falando de eletricidade, de cargas elétricas, nós temos cargas positivas e negativas. Então por isso que nós temos aí esse sentido convencional e o sentido real. O sentido convencional nós teremos caindo e o real subindo. Por quê? Porque o real na eletricidade, o elétron ele vai ser representado pelo sinal, pela carga negativa, né? E o próton pela positiva, né? Então o elétron, lembra que eu falei na outra aula que a corrente elétrica é a circulação de elétrons. Ou seja, o sentido real, falando sentido real da corrente elétrica vai ser do negativo o positivo, né? Real. Mas, como eu disse a título de curiosidade, por quê? Você pega essa primeira parte que eu expliquei do potencial, você entendeu, acabou. Tá? Você entendeu, acabou. Por quê? Porque em eletrônica e eletricidade nós sempre utilizamos o sentido convencional. Convencional, né? Que lembra que eu falei para vocês? E foi estudado antigamente, ninguém nem sabia o que era átomo, ninguém sabia o que era elétron. E aí a gente imaginava a corrente como um fluxo de água, e nós tínhamos sentido convencional. Então, a partir de agora, sempre que eu falar a corrente elétrica, eu sempre vou tratar do sentido convencional. E aí, quando eu falar tensão elétrica, você vai imaginar diferença de potencial. Quais são os elementos que geram diferença de potencial? Nós temos aí uma bateria, nós temos um gerador, nós temos aí um painel solar. Esses elementos são chamados de fontes de tensão. Então, quando você vê aí DDP, você pensa logo em fontes de tensão. A tensão ela pode ser DC ou AC. Quando estamos falando de tensão DC, estamos falando de uma tensão contínua, tá certo? O que isso significa? Imagine que nós temos o tempo e aqui nós temos a tensão. Então, quando falamos de tensão contínua, significa que ela não muda no tempo. Imagine que aqui seja 5 volts. No tempo 1 vai ser 5 volts, no tempo 2 vai ser 5 volts, no tempo 3 vai ser 5 volts e assim por diante. Ela não muda. Já a tensão ao ser alternada, ela vai mudar. O que eu quero dizer com isso é que ora ela vai ser positiva, ora ela vai ser negativa. Então a tensão AC ela não vai ter polaridade, enquanto que a tensão DC vai ter polaridade. Imagine aqui um circuito, por exemplo. Aqui nós sempre teríamos esse sentido de corrente elétrica, positivo por negativo. Claro que estamos falando do sentido convencional, né? Sentido convencional, que é o que vamos utilizar no curso, tá certo? Que utilizamos em eletrônica. Já a AC, ela faria esse sentido. Depois de um determinado período, ela inverteria o sentido. Então ela fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, em uma determinada frequência, ou seja, a cada segundo ela muda várias vezes. Por exemplo, aqui no Brasil a frequência dessa mudança é de 60 Hz. Então, a frequência do sinal AC que chega na sua tomada é 60 Hz, ou seja, em um segundo ela muda a polaridade 60 vezes. O que não ocorre na corrente DC. DC nós sempre temos uma polaridade fixa. Dispositivos DC. Então nós temos como fonte, nós temos aí as baterias.
E aí os dispositivos eletrônicos em geral vão ser dispositivos DC, tablets, celulares, relógios, caixinhas de som, etc. Então, sempre dispositivos eletrônicos vão trabalhar com tensão DC. Já a AC, ela vai ser muito utilizada em distribuição de energia, motores elétricos, aquecedores, diversas máquinas que têm motores, como refrigeradores, como compressores, entre outros. Você pode ver aqui, nós temos um padrão de energia, né? Nós temos a geração de energia, onde nós temos geradores. Nós temos a transformação, onde nós elevamos a tensão. Nós temos a transmissão. E aí nós temos os outros transformadores que abaixam a tensão para chegar na residência. Mais para frente, quando nós estudarmos corrente alternada, nós vamos ver detalhadamente como que isso acontece. Também nós temos os conversores. Os conversores eles podem ser tanto de AC para DC. Então aqui um exemplo de conversor muito simples que você tem aí na prática é o carregador de celular. Nós temos a entrada aqui 127, 220 volts e a saída 5 volts polarizado. Já nos casos dos conversores que vão de DC para AC, muitos também são chamados de inversores. Nós temos o contrário, tá, pessoal? Então nós temos uma entrada DC, nós temos aqui a entrada. Geralmente aí nós temos o trabalho de 12, 24 e 48 volts. E nós temos a saída AC, que pode ser tanto 127 como 220 volts. Um exemplo de aplicação de conversor é na energia solar. Então, na energia solar, nós temos aí um painel fotovoltaico. Eletronicamente, ele vai gerar um sinal DC. Esse sinal DC vai para um controlador de carga que vai fazer o controle de armazenamento de energia nas baterias. E quando você quiser utilizar essa bateria, você vai utilizar aí um inversor ou conversor DC-AC, que vai transformar essa tensão aqui de 12, 24 ou 48 volts em um sinal utilizável, por exemplo, 127 volts. E aí você vai alimentar seus componentes, tá certo? Nos diagramas elétricos, nós temos algumas representações de fontes. Por exemplo, quando a gente vai falando de uma pilha ou uma bateria, geralmente a gente usa esse tipo aqui. Quando nós estamos falando de uma fonte DC, como por exemplo aquele carregadorzinho, nós utilizamos esse outro aqui, ó. E quando falamos de uma fonte AC, nós utilizamos esse daqui. Observe que esses dois aqui eles podem ser utilizados livremente, tá? Então, toda vez que você falar de sinal DC, você pode ver qualquer um dos dois no circuito, você já entende que é o sinal DC. Agora, AC, nós vamos ter esse símbolo indicando que é alternado. E já quando nós tratamos de fonte de corrente, tá? Então, aqui são fontes de tensão. Fonte de corrente, nós estamos falando DC, esse símbolo, e AC, esse símbolo lá do direito. Então aqui AC e DC. Nó do circuito. Então na aula passada a gente viu ali mais ou menos como imaginar um circuito elétrico. Agora eu quero falar sobre os nós do circuito. Então o nó do circuito ele vai ser sempre qualquer ponto onde a corrente se divide. Então imaginem um circuito qualquer, onde nós temos aí uma bateria, positivo, negativo, positivo, negativo,
Esses símbolos aqui amarelos são as lâmpadas, tá? Então tem aqui uma lâmpada 1. Vou botar aqui um pouco mais escuro. Então tem 5 lâmpadas e a bateria. Então naturalmente, como o circuito está interligado, essa bateria vai fornecer corrente elétrica para que essas lâmpadas sejam ligadas. A pergunta é: quantos nós temos aí nesse circuito? Então eu tenho 1, 2 e 3. Ah, professor, e esse aqui? Esse aqui não é outro nó? Não, porque esse daqui é esse mesmo nó. Observe. Quando a corrente elétrica chega aqui, ó, ela se divide para cá e para cá. Aqui não temos nó. Por quê? Porque a corrente não se divide, ó. Então ela continua, essa corrente aqui, ó. Então se eu chamar isso aqui de corrente 1, vou chamar de I1. Aqui eu vou ter I2 e aqui eu vou ter I3. Então aqui 2 vai passar por L2, vai passar por L3, chegar bem aqui, ó. I2 vai se dividir. Então aqui eu vou ter I4 e aqui eu vou ter I5. E aqui elas vão se juntar. Elas vão se juntar. Então elas vão se juntar aqui. E aqui eu vou ter novamente I2. I2 vai se juntar com I3. Nós teremos novamente I1. Então imagine a corrente elétrica como um fluxo de água. Imagine a corrente elétrica como um fluxo de água. Por que que esses dois pontos aqui, ó, esse ponto, esses dois aqui são o mesmo ponto? São o mesmo ponto. Porque aqui a gente tem um curto-circuito, tá, pessoal? Curto-circuito, ou seja, nós não temos nenhuma divisão no caminho. Nós não temos nenhuma divisão de corrente no caminho e nós não temos nenhum componente eletrônico. Então, quando nós não tivermos divisão e quando nós não tivermos nenhum componente eletrônico, esses pontos são iguais. E geralmente em eletricidade os pontos são nomeados com letras. Então você vê aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Então esse ponto aqui também é o ponto C. Inclusive você poderia redesenhar esse circuito dessa forma. Seria uma forma de redesenhar um circuito. Então, em análise de circuito, é interessante conhecer os nós para vocês poderem fazer redesenhamentos de circuitos. Outra coisa, que sempre o lado maior desse símbolo vai indicar, o lado maior vai indicar o lado positivo. Então, guardem essa informação também. Os medidores de tensão e corrente, nós temos aí tensão voltímetro, tá? Voltímetro, e para corrente o amperímetro. Geralmente vocês têm os multitestes que vocês podem fazer tanto medições de tensão como medições de corrente, além de outras medições como resistência. A forma correta de interligar o amperímetro e o voltímetro em um circuito é dessa forma, onde nós temos sempre o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo. Mas o que é série e o que é paralelo? Então, uma forma de você imaginar o que é série e o que é paralelo é você entender o fluxo de água. Então, num circuito paralelo, o fluxo se divide, ou seja, a corrente se divide.
Então, aqui, por exemplo, ele está em paralelo, porque aqui eu tenho, se você adicionar esse dispositivo aqui, a corrente vai dividir para esse resistor e vai dividir para o voltímetro. Então o voltímetro está em paralelo. Então se eu nomear aqui ponto A e ponto B, nós teremos que a tensão de A até B vai ser medida por esse voltímetro aqui, vai ser a tensão em cima desse resistor. Já o amperímetro, ele vai ficar em série, ou seja, chega bem aqui, o circuito tem que ser interrompido, tá certo? Interrompido. E aí você coloca um amperímetro. Então vejamos aqui alguns exemplos, ó. Olha aqui, esse A1, por exemplo, ele mede a corrente elétrica que passa nesses dois resistores aqui, ó. E 1. Esse A2 mede a corrente elétrica somente nesse resistor aqui, ó. Já esse voltímetro mede a tensão desse ponto, vou chamar de A, e esse outro ponto eu vou chamar de B, tá? Então, você nomear o ponto A, ponto B, isso daí fica a seu critério. Você pode nomear ponto C, ponto D. Então, geralmente é interessante você utilizar letras para nomear os pontos. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui ponto A e ponto B. Então, a tensão que ele mede aqui é a tensão que cai em cima desses dois resistores. E esse amperímetro aqui mede essa corrente, ó, corrente que passa pela fonte, ó. Passa pela fonte. Então você pode ver aqui um esquemazinho de como fazer essa ligação. Então aqui, por exemplo, eu tenho baterias. Como eu ligo o amperímetro? Então imagine, as baterias elas teriam que ligar o circuito diretamente na lâmpada, ó. Tá? Então como que eu liguei o circuito? Eu interrompi, ó, o circuito era para ser assim, ó. Era para ser ligado aqui, ó. Ia ligar direto na lâmpada. Então o que foi que eu fiz? Você interrompe o circuito e aí liga no amperímetro, negativo, positivo, e depois você liga na lâmpada. Então, o negativo da bateria, tá? Você liga aqui no negativo do amperímetro, interrompe, depois liga o positivo e liga na lâmpada. Isso aqui nós podemos dizer que ele está em série, tá? E já o voltímetro, você vai ligar em paralelo. Então aqui, qual é a tensão que nós estamos medindo? Nós estamos medindo a tensão que está caindo em cima da lâmpada, tá? Então, observe que ele está em paralelo. Então, esse é o jeito correto de você utilizar voltímetro e amperímetro. Atualmente, os voltímetros e amperímetros modernos, eles têm proteção caso você faça a ligação incorreta. E alguns anos atrás, que nós tínhamos muitos galvanômetros, né, que utilizavam sistemas parecidos com esse. Você ainda vê muito aí em quadros de comando, em alguns tipos de circuito, esses equipamentos, né? Eles não podem ser ligados de outra forma, de forma errada, porque pode queimá-los, tá? Pode queimar a bobina deles. Agora vamos ver a lei de Ohm, mais especificamente a primeira lei de Ohm. Então a lei de Ohm, ela vai ser basicamente a relação entre tensão e corrente em um circuito. Tensão e corrente em um circuito. Então essa relação entre tensão e corrente é a lei de Ohm. Então imagine aqui um circuito. Esse primeiro circuito aqui, ó, vou chamar de circuito 1. Circuito 1, e aqui eu vou chamar de circuito 2. Uma simbologia utilizada aí para circuito em eletricidade eletrônica é CKT. Então CKT, quando você vê aí algum livro aí CKT, você já sabe que está falando de circuito. Então no circuito 1, nós temos a corrente aqui, ó. Nós temos essa bateria, vamos supor que essa bateria seja de 10 volts. Então é a mesma bateria, tá? No circuito 1 eu liguei uma lâmpada, no circuito 2 eu liguei 2. Fazendo essa ligação aqui, o amperímetro medindo a corrente, eu percebi o seguinte, que no circuito 1
a corrente que eu obtive foi 2 amperes. Foi 2 amperes. Já no circuito 2, a corrente que eu obtive foi 4 amperes. O que ocorreu aqui? Se a gente dividir 10 por 2, eu tenho um valor de 5. Aqui, se a gente dividir 10 por 4, eu tenho um valor de 2,5. Esse valor que dá aqui é chamado de resistência elétrica do circuito. Então, a resistência elétrica do circuito vai ser a tensão fornecida pela fonte dividido pela corrente que atravessa a fonte quando o circuito está ligado. Mais para frente nós vamos ver como que é a associação de resistores e outros dispositivos também, como eles influenciam. Escrevendo em termos literais aí, nós temos que nós podemos escrever de 3 formas. I é igual a V sobre R, V é igual a R vezes I, e a principal que se obteve, que a gente fez ainda agora ali na demonstração, V sobre I, foi empiricamente, né, montando vários circuitos e fazendo essa medição de tensão e corrente que chegou-se aí nessa relação, que é chamada de primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, se você tem aqui, ó, um circuito um resistor, ó, esse símbolo aqui, ó, é para resistor, tá, pessoal? A gente vai utilizar muito esse símbolo no curso. Ou esse aqui é um padrão aqui mais americano. E nós temos também padrão europeu. Padrão europeu, você poderíamos ter também um padrão europeu, que é assim, tá? E aí nós temos a corrente elétrica. Observe que sempre a gente vai utilizar o sentido convencional, tá? Sentido comum, que é utilizado em eletrônica, eletricidade. Não muda nada, se você quiser fazer tudo ao contrário, não muda nada, mas é comum, todo mundo faz essa utilização do sentido convencional. Aqui, essa resistência, essa tensão e essa corrente se relacionam dessa forma. Por que essa corrente aqui vai ser igual a V sobre R? Lembrando aí que se eu chamar esse aqui de ponto A, né, pessoal? Esse aqui também é ponto A. Eu não tenho nenhum dispositivo e é um curto-circuito. E aqui eu tenho um dispositivo e já aqui eu tenho um ponto B. Então, sempre que tiver uma divisão de corrente ou um dispositivo no caminho, você tem ali nomeação de pontos. Então, I igual a V sobre R. R igual a V sobre I e V igual a R vezes I. Então, são relações matemáticas, tá? Todas são a mesma lei de Ohm, primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm não é interessante a gente estudar, porque a segunda lei de Ohm ela diz o seguinte, que R é igual a ρ L sobre A. Ela trata muito ali da construção do resistor. Então, a gente tem um resistor aqui. Aí, a gente vai utilizar um material que tem uma resistividade ρ. Nós temos aqui uma área transversal e nós temos um comprimento. Então, essa aqui é a segunda lei de Ohm.
Então nesse curso a gente não vai dar ênfase a isso aqui, porque nós vamos trabalhar com resistores já. Nós vamos medir resistores, calcular tensões, correntes, então nós não precisamos aqui nos ater a essa parte, tá? Mas quem tiver interesse, pesquise na internet, que você vai encontrar muitos artigos sobre esse assunto, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Uma fonte de 5 volts. Então, tensão aqui, ó. Quantos volts? 5 volts. Uma fonte de 5 volts é interligada ao circuito abaixo. A corrente que circula por meio dessa fonte é 2 amperes, ou seja, quando a gente faz essa interligação, começa a circular no circuito uma corrente de 2 amperes. Então esse I aqui é igual a 2 amperes. Podemos dizer que a resistência elétrica desse circuito vale. Então lembrando, uma das formas de escrever a lei de Ohm é R igual a V sobre I. Então R é igual a 5 sobre 2. R é igual a 2,5. Tem que ter uma unidade para representar a resistência. E essa unidade é Ohm. E o Ohm, ele é representado pela letra grega ômega. Então esse símbolo provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, tá? Então essa aqui é a letra grega ômega. Para ficar mais fácil de escrever, você pode escrever ela assim também, ó, tá? Então, mas essa letra aqui, quando você vê um circuitinho aí, alguém escrevendo assim, ela é aquela letra grega ômega maiúsculo grega, tá? Então uma letra grega, se alguém quiser pesquisar na internet aí, tem vários sites que tem todas as letras gregas, né? Então você procura lá ômega, tem a forma minúscula e tem a forma maiúscula. Essa daqui é a forma maiúscula. Mas aí para você fazer rapidinho, você faz só esse símbolo assim desse jeito, tá? Assim, que aí já dá para você mesmo entender, né, o que você está escrevendo, tá, pessoal? Isso aqui é mais para você entender. Como a gente já viu também, para corrente, a unidade é ampere, né? E para tensão, a unidade é volts. Então, amperes, volts e ohm. Vamos ver outro exemplo. Ao ligarmos o circuito abaixo, verificamos que a corrente elétrica que percorre o resistor é de 4 amperes, tá? Então o circuito era o mesmo lá do exercício passado, tá? Esqueci de colocar a figura aqui, mas anotem aí. Tá aqui o circuito, tá, pessoal? Anotem aí. Então liguei esse circuito, circulou uma corrente de 4 amperes. Qual é a tensão dessa bateria aqui? Então V é igual a R vezes I. O V vai ser igual a 4. O R é o resistor, 4 ohms, vezes a corrente, que é 4 amperes. V vai dar 16 volts. Então basicamente o que temos para essa aula são esses aspectos, tá? Então nós estudamos hoje tensão e lei de Ohm, que são duas coisas fundamentais para nós entendermos circuitos. Nós já vimos o que é corrente elétrica, tensão, lei de Ohm e nós de um circuito. Na próxima aula nós vamos ver alguns dispositivos elétricos, tá? Alguns, não tem como a gente ver todos, mas vamos ver alguns dos principais. E aí encerramos essa parte de conceitos básicos de eletricidade. Um forte abraço e bons estudos.